e gravar a reunião. Então, gente, tá gravando aí e eu tenho essa missão de, em alguns minutos, falar algumas coisinhas que podem ajudar vocês na primeira fase da Unesp, certo? Então, eu vou usar de estatística para ir ver os assuntos que eu vou apresentar aqui para vocês, os assuntos que eu vou trabalhar, tá bom? Deixa então eu compartilhar com vocês os slides que eu preparei para essa nossa aula de hoje. Vamos lá, ó. Quer ver, ó? É assim, ó. Então, revisão de história para a Unesp, certinho. Deixa eu ajeitar aqui direitinho, beleza. E estatística. Você pegar aí, eu peguei aí um intervalo de umas 3, 4 provas mais recentes. Você vê a idade contemporânea, é o que mais cai, não é? E aí você tem o Brasil, República e a Antiguidade. Então, o que eu decidi, gente? Decidi falar nessa primeira parte da aula, traçar um panorama para você se lembrar da Antiguidade, né? Esse assunto da Antiguidade, vê se eu estou errado, gente. Vê se eu estou errado. Analisa aí, ó. Esse assunto de Antiguidade é lá no começo do ano. E aí a gente meio que negligencia esse estudo, não é? E a gente deixa lá para trás. E vai cair uma questão, gente. Uma questão lá na primeira fase da Unesp vai cair de antiguidade. Eu estou querendo dizer Grécia e Roma, sabe? Vai cair uma questão. Então, em torno de 10%, esses anos aí, de 2015 a 2018, aí, foi 12%, mas é em torno de 10%. Então, eu vou fazer uma revisada com vocês sobre esse assunto, portanto, que está lá na memória, lá atrás. E aí, gente, numa segunda parte da aula, eu vou falar um pouquinho de Brasil República. Uma parte de história do Brasil e uma parte de história geral. Vou dividir a aula dessa forma. E idade contemporânea, não vou falar, gente, mas eu vou deixar aqui para vocês uma indicação, que é que eu fiz aqui para a Coopera uma aula para a primeira fase da Unicamp, que eu tracei todo um panorama da idade contemporânea. Então, vai lá no meu canal, se você quiser, eu vou colocar aqui no chat, aqui meu canal, História com o Dé, e vê lá a aula que eu fiz para a Coopera, tem lá, é 1 hora de aula, sobre a idade contemporânea. Vale a pena para você assistir essa aula, para você fazer a prova da Unesp, tá bom? E aí vamos falar da antiguidade e do Brasil republicano, falar um pouquinho. Beleza? Então o nome do meu canal tá aí no chat. E é só pegar lá a aula de revisão para a primeira fase da Unicamp. É um dos primeiros vídeos lá que aparece. Então, gente, ó, vamos lá falar de antiguidade. Então, quando a gente fala de antiguidade, tem a antiguidade oriental, que é Egito, Mesopotâmia, Pérsia. Essas coisas, elas são bastante raras de cair no vestibular. O certo mesmo é que vai ter uma questãozinha de Grécia ou Roma. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aí com vocês. Vou voltar a compartilhar aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. Comecemos pela antiguidade, né? A Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, meus caros, é um período longo da história humana, lá na antiguidade. E aí está a localização, gente, da Grécia Antiga. Né? Você pega lá embaixo a ilha de Creta, né? Houve a civilização cretense, que foi muito importante na construção da cultura grega. Gente, civilização cretense tinha no século XX. Século XX? Antes de Cristo. Ou seja, 41 séculos atrás tinha a civilização cretense. Veja no mapa. Aí você pega essas ilhas todas do mar Egeu, né? Do mar Jônico,
do Mediterrâneo, vamos dizer assim, genericamente. Né? E aí você pega a Grécia continental ali, né? Onde no mapa está escrito Peloponeso ali. Então é ali a Grécia continental, né? Um monte de civilizações, aliás, de cidades-estado gregas que ali existiram. E essa civilização grega se espraiou, né? Se espalhou para todo o Mediterrâneo, chegando até no sul da Itália, né? No sul da Itália você tinha a chamada Magna Grécia. E também na Ásia Menor, você vê do outro lado ali, né? Anatólia, Ásia Menor. Então, a civilização grega, ela estava espalhada por séculos, né? A partir do século 20 antes de Cristo, e entrando, né, na nossa era, os gregos estavam aí espalhados pela Europa, mais ou menos nessas posições que vocês podem ver aí no mapa. Aí a história grega, gente, é dividida em 5 períodos. Olha isso, gente. 5 períodos. Olha o nome dos 5 períodos. Período pré-homérico, período homérico. Ó, o pré-homérico começa no século 20 a.C. Aí, homérico, né, 12 a 8 a.C. Arcaico, clássico e helenístico. Você me pergunta, Dé, por que você colocou duas etapas na cor negrito e as outras 3 no vermelho? Porque você tem que focar o seu estudo nesses 3 que estão em vermelhinho. Porque as questões elas vão estar aí, no arcaico, no clássico e no helenístico. Arcaico é quando surge a polis, a cidade-estado grega, Atenas, Esparta. É só aí no arcaico que surge Atenas e Esparta. O clássico é quando os gregos brigam com os persas na Guerra Médica. E helenístico é a época do Alexandre o Grande. Ó, arcaico é a época da polis, Atenas ou Esparta, entre outras. O clássico é quando essas cidades gregas brigam com a Pérsia, as guerras médicas, e o helenístico é quando o Alexandre o Grande conquista tudo. Muito bem. Então, vamos falar algumas coisas para vocês, assim, bem rápidas, em relação ao pré-homérico e homérico, que é quando formou o povo grego. É tipo uma pré-história do povo grego. E aí tem uma coisa que você não pode esquecer, que é a única possibilidade, gente, de uma questão no vestibular. É a única. Esse pré-homérico e esse homérico eu vou chamar de tempos homéricos. Aí você pode me perguntar, professor, por que chama o tempos homéricos? É porque teve um parça chamado Homero. Então, Homero. E o Homero teria sido o autor de 2 livros. 2 livros que retratam este período, que contam suas histórias nesse período. Esse Homero, ele teria escrito, então, 2 documentos que relatam o período, que é a Ilíada e a Odisseia. Ilíada, gente, ó, vou voltar no mapa, ó, Ilíada, falar da Ilíada. Vou voltar no mapa, gente, ó, cadê o mapa? Tá aqui, ó. Olha no mapa, parça, olha só, olha lá no mapa, ó. Anatólia, e lá em cima, Trácia. Entre a Trácia e a Anatólia, tem Troia. Troia. Troia em português que eu tô falando, mas em grego é Ilion. Portanto, o livro Ilíada conta a história de uma guerra. E que guerra foi essa? Lá por 1300 a.C., mais ou menos. Os gregos atacaram a cidade de Troia, né? Por 10 anos, né? Segundo o livro, segundo a história do Homero. Então, a Guerra de Troia, contada na Ilíada, é o melhor documento que nós temos sobre o período homérico, dos tempos homéricos. Conta esta famosa guerra, essa clássica guerra, a Ilíada. E termina a guerra, né, quando os troianos praticamente impediram, né, que os gregos entrassem na cidade de Troia. Foi impedido. Aí os gregos usaram de uma artimanha
E qual foi a artimanha? Dá de presentes para ele, né? Presente para eles um cavalo. Cavalo para Troia, né? O cavalo de Troia. Presente de grego, mano. Você ia querer um presente de grego, né? Então, dentro do cavalo, né, os troianos pegaram e levaram para dentro da cidade, né? Mas dentro dos cavalos estavam os soldados gregos, né? Que de madrugada saíram do cavalo e tacaram fogo na cidade. E a guerra acabou assim. Depois os heróis, ó, depois dessa guerra, que durou 10 anos, né? Supostamente, os heróis gregos quiseram ir voltar para casa, para a cidade deles. E aí teve o principal herói, Ulisses, né? Que em latim é Odisseu. Ele teve maior dificuldade para chegar na casa dele na ilha de Ítaca. E aí então é chamado esse relato de Odisseia, os desafios, né, que ele teve que enfrentar os cíclopes, as sereias e um monte de confusão para ele conseguir finalmente chegar na casa dele lá, o Ulisses ou Odisseu, uma Odisseia, uma grande aventura. Então esses dois documentos, eles são importantes para retratar os tempos homéricos, né? Aí, gente, o que acontece? Vamos então agora entrar na parte que é o filé, onde tem coisa mais importante, né? Então, os povos gregos, né, eles são formados da mistura de vários povos. Entre os povos que formaram os povos gregos estão os aqueus. Esses gregos da Guerra de Troia eram os aqueus. Depois vieram outros, dórios, eólios, né? Aqueus, dórios, eólios, jônios, né? São os povos que se misturaram, né, junto com os cretenses, para formar o povo grego, né? Bom, foram então esses povos gregos aqueus que derrotaram os troianos. Mas depois aconteceu a invasão de povos que vieram de fora, outros povos, como por exemplo os jônios e os dórios. E a mistura dos aqueus, dos jônios e os dórios vai acabar levando à formação, né, de uma nova etapa da história grega, quando a polis aparece, né? Aparece Atenas e aparece Esparta. Veja só, Atenas e Esparta. E no mapa, onde que ficam? Veja que Esparta é mais na parte sul, né? O chamado Península do Peloponeso. E Atenas fica mais lá em cima. Fica na Ática. Então, quando a gente entra no período arcaico, por exemplo, os dórios que invadiram a região, né, formaram a cidade de Esparta. E os jônicos formaram a cidade de Atenas. Aí que surge, então, a polis. Entendeu, gente? Exatamente nesse período, chamado período arcaico. Ó. Tecnicamente, né, começa no século VIII, não é? Antes de Cristo, e vai até o século VI antes de Cristo, né? O período arcaico. E aí você tem que conhecer o vestibular, que você conheça alguma coisinha da história dessas cidades, né? Então, a cidade-estado grega era chamada de polis. Interessante isso, né? Porque cada cidade, né, entre os séculos VIII, nono, oitavo, sétimo, sexto antes de Cristo, cada cidade ela era autônoma. Cada cidade tinha a sua vida própria, seu exército próprio, sua moeda própria, sua forma de governo próprio. Então, cada cidade era uma cidade-estado. Cidade-estado. Então, cada cidade era um país separado do outro. Vamos falar assim, de maneira simples. Pois é. Mas todos se enxergavam como gregos. Por quê? Porque partilhavam a mesma língua, as mesmas histórias mitológicas, disputavam os Jogos Olímpicos, se encontravam a cada 4 anos na cidade de Olímpia. Então, eles partilhavam a mesma cultura, a cultura grega. Essa cultura que se espalha, que se espraia pelo Mediterrâneo, essa cultura mediterrânica. Embora cada cidade fosse 100% autônoma. E aí cada cidade tem uma história própria. E no vestibular cai Esparta e Atenas. Esparta, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, que Esparta era uma cidade conservadora. Conservadora e militarista. Você tinha lá os povos dórios que fundaram a cidade, eles formavam uma oligarquia dórica, né? Oligarquia é o governo de poucos. Democracia
É o governo do povo, da maioria. Então, Esparta era uma oligarquia conservadora e militarista, formada pelos dórios. E o costume deles era o seguinte: e eles são o exército de Esparta. Eles são os espartanos, os dórios. E desde os 7 anos de idade, os meninos e as meninas também vão para o serviço militar. Os meninos se separam da mãe, vão para o acampamento militar, e as meninas treinam durante o dia, mas voltam para casa, para ficarem sendo cuidadas pela mãe, porque a mãe vai ensinar para a menina o que é ser uma mulher espartana. E a mulher espartana é muito importante, muito, porque é ela que vai gerar o próximo soldado. Então, uma mulher que gera um soldado para Esparta, ela é uma heroína. Somente 2 pessoas, 2 tipos de pessoas, poderiam ter um túmulo e uma lápide no túmulo em Esparta. Um homem que morreu na guerra ou uma mulher que morreu no parto, porque morreram na missão de defender a cidade. Então, é uma cidade militarizada, conservadora, e a mulher tem um papel central. Porque a mulher, ela pratica exercícios físicos, tem uma vida pública, não é? E quando o marido vai para a guerra, ela precisa ser educada, alfabetizada, ter uma cultura para poder administrar a cidade na ausência do marido. Muito bem. Essa é a cidade de Esparta. Atenas é diferente. Atenas foi fundada pelos jônios e de uma cidade oligárquica também, ela evoluiu, ela modificou-se. Porque de uma oligarquia se criou lá a partir do final do século VI a.C., se criou a democracia, né? Clístenes, entre 508, né, 507 a.C., Clístenes cria a tal da democracia. O que é democracia? Todos que são cidadãos vão participar do governo. Então não é mais o governo só da oligarquia jônica, entende? Eles são chamados lá de os bem-nascidos, né, os eupátridas. Não. O povo também participa das assembleias políticas. Acho que você imagina a ideia de política que vem de polis, né? Que são as suas atuações, suas ações na polis. Isso é política. É o bem viver na polis. Então, agora você pode me perguntar, quem é cidadão, né? Em Atenas? Sexo masculino. Portanto, as mulheres são excluídas. Então, em Esparta, a mulher tem um papel importante. Em Atenas, não. A mulher é excluída. Então, tem mulher, escravos menores estão excluídos, né? Só os homens maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses, esses são cidadãos. E esses podem participar das assembleias, dando a opinião deles na hora que eles quiserem. Então, você tem o sistema democrático criado pelos atenienses, somente os cidadãos participariam. No auge, Atenas teve 400 mil habitantes, dizem que 10% eram cidadãos. Então, 10%, 40 mil participavam. E aí, gente, vai na assembleia, na eclésia, não é? É assembleia. E aí, você expõe sua opinião. Ah, professor, o Brasil é democrático hoje? É. Mas você pode ir lá em Brasília, no Congresso, e falar sua opinião? Não. Porque a nossa democracia, ela é indireta. Nós escolhemos nossos representantes. Aqui, não. Os cidadãos, que era um número reduzido, eles participavam diretamente das assembleias e votavam as leis. Então, democracia ateniense é algo muito importante para você lembrar, né? E papel da mulher em Esparta e em Atenas também muito importante. Bom, aí, gente, isso é o período arcaico, entra no clássico. O clássico, gente, é só olhar o mapa de novo aí, ó. Olha o mapa, e aí você vai ver o seguinte. A parte cinza do mapa é a Grécia. Tá bom. E a parte laranja? É o Império Persa, mano. O Império Persa, parça. Cara, o Império Persa, lá pelo século V antes de Cristo,
Estava expandindo. É. E a hora que ele vai expandindo, ele vai conquistando as cidades gregas na Ásia Menor ali. Ele vai para dentro da Grécia. Os gregos chamavam os persas. Porque os persas eles eram formados por persas e medos. Tinha a Média, o norte da Pérsia, né, que é atual Irã, era os médios, né? Então os gregos chamavam os persas de medos, por isso eram as guerras médicas. Então, o período clássico foi marcado pelas guerras entre gregos e persas, as guerras médicas. Numa primeira guerra médica, o imperador Dario da Pérsia tentou invadir, mas foi derrotado pelos atenienses na Batalha de Maratona, em 490 a.C. O filho de Dario, Xerxes, que é o Rodrigo Santoro lá no filme 300. Então, o Xerxes tenta invadir a Grécia, derrota lá nas Termópilas os 300 de Esparta, que estavam tentando defender e segurar, mas a seguir foram derrotados em muitas outras batalhas, né? E são repelidos. Então os persas tentam 2 vezes invadir a Grécia, mas a Grécia se defende, mano. A Grécia se defende. E se destacou muito Atenas, né? Atenas foi muito líder nessa guerra. Como Atenas foi muito líder, ela começou a ter o domínio do mundo grego, né? Ter a hegemonia, essa é a expressão, o domínio, a hegemonia do mundo grego. Então Atenas começou a cobrar impostos e taxas das outras cidades gregas para defender eles, supostamente, de uma nova invasão dos persas. E aí a cidade de Atenas cria uma liga chamada Liga de Delos, que é uma liga da justiça, assim, uma liga das cidades, né, do mundo grego, lideradas por Atenas. Aí Esparta nem curtiu, nem gostou e ficou na rivalidade, né? Os espartanos formaram uma liga rival chamada Liga do Peloponeso. Então, Liga de Delos versus Liga do Peloponeso. Né? Choque total entre os dois lados. Isso leva a uma grande de uma guerra, né? Entre Atenas e Esparta, uma guerra que dura 30 anos e que finalmente é ganha por Esparta. Então, essas guerras entre as cidades gregas, né, no final do século V a.C. e no começo do século IV, essas guerras entre as cidades gregas vão enfraquecendo o mundo grego, né? Todo mundo brigando, um monte de guerra civil entre os gregos, né? Uma hora Esparta, outra hora Atenas, outra hora era Tebas, né? E essas disputas todas enfraqueceram o mundo grego. E eu vou convidar você a olhar de novo o mapa aqui. Olha aqui, ó, vamos voltar aqui no mapa aqui, ó. Cadê o mapa? Cadê? Aqui. Mas aqui ele não mostra, ó. Não, mostra assim, ó. Tá vendo Macedônia? Tá vendo no mapa a Macedônia? Ao norte da Grécia é a Macedônia, né? Então, a Macedônia, nessa época que estou contando para vocês, né, tinha um rei chamado Filipe. Então, a Macedônia tinha um rei chamado Filipe. É esse cara da escultura aí, o Filipe. Então, o Filipe da Macedônia, vendo as disputas internas da Grécia, ele, rei da Macedônia, ataca a Grécia. Ele conquista a Grécia. Né, na Batalha de Queroneia, em 338 a.C. Na Grécia, ela foi anexada ao mundo mundo macedônico. Agora a Grécia não tem mais as cidades autônomas. Tem um imperador, um rei, o Filipe II da Macedônia. Só que passado 2 anos dessa conquista dele, ele foi assassinado. Dizem que foi a ex que matou ele. Então cuidado, ó, dizem que foi a ex que matou ele. Que é a Angelina Jolie no filme. Filme Alexandre. Porque o Filipe tinha, com essa ex, um filho chamado Alexandre. Então, o Alexandre assume o governo depois que o Filipe foi assassinado. E o Alexandre, né, é dos 20 anos de idade, ele assumiu com 20 anos de idade, e morreu aos 32, são 12 anos, né? Ele faz uma grande expansão para o Oriente, ele ataca a Pérsia, ele conquista a Pérsia, ele conquista o Egito, né, ele conquista grande parte do Oriente, ele vai até lá perto da Índia. E à medida que ele faz essa expansão, ele vai levando a cultura grega, e vai misturando, vai propiciando a mistura da cultura grega com aquela cultura persa, com aquela cultura egípcia, com a cultura oriental, com a cultura da Mesopotâmia. E a mistura da cultura grega com a cultura oriental, nós chamamos de helenismo. Por isso o período helenístico, esse período final da história grega. Helenismo, portanto, a fusão da cultura grega com a cultura oriental,
quando o Alexandre faz sua expansão para o Oriente. Então, gente, ataquei aqui nessa aula de hoje os pontos principais da Grécia Antiga. Certo? Deixa eu perguntar. Tudo bem? Estão acompanhando? Peraí que eu vejo que tem pergunta aqui. É a Luísa. A Guerra do Peloponeso é do período helenístico? Não, Luísa. Ainda é do período clássico. O período helenístico é a partir da vitória de Filipe na Batalha de Queroné em 338, tá? Tá bom? Então tá. Aí, o Olufeme. Pelo que entendi, é o que vem. Ah, tá. Ele tá tentando responder, né? Tá certo. Mas eu já respondi aqui. Tudo certo com Grécia, gente? Beleza? Vamos avançar agora? Porque depois da Grécia, gente, vem qual? A civilização romana. André, diz a Letícia aqui. Pode retomar os papéis e função social das mulheres em Atenas e Esparta? Sim, claro, Letícia. Olha só. Então, vamos pensar. Em Esparta, a mulher fazia serviço militar junto à menina e o menino durante o dia. Então, a mulher ela era preparada fisicamente e tinha uma vida pública. Ela saía de casa. A vida pública dela era se preparar física e intelectualmente para gerar o próximo soldado espartano. E, na ausência do marido, administrar a cidade. Então ela tinha um papel importantíssimo e central na sociedade espartana. Em Atenas, não. Em Atenas, a democracia ateniense é o homem. É uma sociedade patriarcal e oligárquica. A mulher só tem um papel doméstico. Então a mulher espartana tem um papel público. A mulher ateniense tem um papel doméstico. Lembrem-se da música de Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, que viviam para os seus maridos. Eles sim, orgulho e raça de Atenas. Certo, Letícia? Isso, Lufemi, exatamente. Mulher forte, bem preparada, ela tá bem pro parto, sabe? É isso que é a ideia. Por isso ela tem que praticar exercícios físicos. Ok, gente? Respondi as perguntas. Podemos passar para Roma? Legal, Letícia. Legal. Então vamos lá, Luísa. Vamos lá, ó. Então, Roma, gente, é assim, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos compartilhar aqui, ó. Vamos compartilhar aqui, ó. Roma Antiga tem uma história, né, da fundação de Roma, fundada na lenda por Rômulo e Remo, né? 753 a.C. E o Império Romano do Ocidente cai em 476 depois de Cristo. Então soma aí, dá uns 1.200 anos aí de história da Roma Antiga. Também a história romana é dividida em 3 épocas: monarquia, república e império. Eu coloquei monarquia em negrito e coloquei república e império na cor vermelha. Por quê? Você, se for estudar, tem que focar em república e império. Esquece monarquia, gente. Esquece Rômulo e Remo, essas coisas todas aí, porque não cai no vestibular. A questão vai ser de república ou de império. Vamos lá, então, na república. O que é mais importante na história republicana romana? A expansão. A expansão. Veja o mapa. Tem a bota, né? Em vermelhinho tá a bota, que é a Península Itálica. Então, ali tá a cidade de Roma. Tá meio desfocado, mas a parte em negrito ali na bota é onde fica Roma. Então, Roma era uma cidade-estado que acabou se expandindo. Primeiramente, ela conquistou todas as cidades rivais na Península Itálica. Inclusive, isto levou a conquistar as cidades gregas que tinha no sul da Itália, como Siracusa, por exemplo, né? Então, eles conquistam as cidades gregas que tem no sul, destroem um povo que tinha no norte, chamado Etruscos, e unificam a Península Itálica. Tá bom. Isso a gente já estava chegando, mais ou menos, ó, a cidade foi fundada em 700 e pouco, né, antes de Cristo. Lá por uns 200, mais ou menos, pouquinho antes, estava unificado. Aí vem o próximo passo.
Os romanos querem expandir mais ainda os domínios deles, né? Ali no mar Mediterrâneo. Pelo menos esse recorte do mar Mediterrâneo aqui, que é o Mediterrâneo Ocidental. Mas há uma outra cidade rival. Sempre é assim, né, gente? Tem uma rival, né? Aí enche o saco, né? Pois é, a cidade rival da cidade de Roma para dominar o Mediterrâneo era uma cidade que ficava no norte da África, na atual Tunísia. Era Cartago, que eram descendentes dos antigos povos da Fenícia. Os cartagineses, que também estão representados no mapa na cor roxinha. Então, gente, de novo, ó, Roma quer expandir, Cartago quer expandir. Zzz, zzz, choques. Os romanos chamavam os cartagineses de punis. No latim, eles chamavam os cartagineses de fenícios, simplificando o nome, punis. Aí, guerras púnicas. Então, houve 3 guerras púnicas entre Roma e Cartago, até que na terceira guerra púnica, que acabou no ano de 146, portanto, século II a.C., Roma destruiu Cartago. Quando Roma, gente, destruiu Cartago, já era. Roma se tornou a senhora, a dona do Mediterrâneo. Passou a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? De nosso lago, de nosso quintal. Cara, essa conquista, gente, trouxe muitas modificações para a sociedade romana. A sociedade romana, ela era dividida entre a elite, que eram os patrícios. Tinha os pobres, que eram os plebeus. E havia poucos escravos. Né? Poucos escravos. Mas, com o exército romano se tornando uma máquina de guerra e realizando tantas conquistas, muitos povos foram conquistados. Então, eles passaram a escravizar os povos conquistados. E, de repente, o número de escravos foi aumentando. Portanto, Roma foi se tornando uma república cujo modo de produção era escravista. Escravista. Então, Roma mudou muito com essas conquistas, porque o exército se valorizou, muitos escravos foram conquistados, não é? Muitos saques, né? Saqueavam os povos conquistados, escravizavam os povos conquistados. E o Mare Nostrum, né, o nosso quintal, passou a ser um lugar de oportunidade para os navios romanos irem, então, integrando o domínio romano, né, fazendo comércio, né? Em cada província romana, eles conquistavam e comercializavam escravos, mas também azeite de oliva, vinho, não é? Especiarias. Então, os comerciantes em Roma foram se destacando, foram se enriquecendo. Alguns plebeus se tornaram comerciantes muito poderosos, muito ricos, não é? Começaram, inclusive, a rivalizar em Roma, disputando o poder político com os velhos patrícios. Então, há muita modificação na sociedade romana com a expansão. E a existência de plebeus ricos, rivalizando com os tradicionais patrícios, principalmente pelo controle do Senado. Então, a instituição fundamental em Roma para o governo era o Senado. E muitos desses plebeus ricos começaram a querer virar senador. Ou, por exemplo, virar o cônsul, né? Porque o principal governante por um ano da cidade sempre era do ano cônsul, né? Então, essas disputas vão levar a uma crise, né? Uma grande crise do governo republicano. Uma briga entre plebeus ricos e aristocratas patrícios. Uma crise imensa pelo poder. E isto acabou levando que aparecesse, por exemplo, uma figura como Júlio César. Né? O Júlio César, ele era um representante dessa classe patrícia, dessa classe plebeia rica, né, que ascendeu ao cargo de cônsul e que rapidamente, né, usou de suas vitórias militares na Gália,
você vê no mapa, aparece a Gália lá em cima, né? A França hoje, né? Ele usou para se tornar um ditador, né? Para se tornar... Ele não poderia usar o título de imperador, porque era uma república. Mas ele era praticamente um imperador, não é? Eliminou todos os concorrentes pela disputa pelo poder e acabou se tornando um verdadeiro imperador, embora não tivesse esse título. Era um ditador perpétuo, assim como se falava, né? Então, acontece uma guerra civil, né, no mundo romano. E esta guerra civil acabou levando os senadores a assassinar o Júlio César, né? Ele foi esfaqueado quando entrava no Senado no ano de 44 a.C. Até que, quando o Júlio César foi assassinado, ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho foi um rapaz muito inteligente, porque ele se tornou uma pessoa muito poderosa, né? E, de fato, conseguiu concentrar o poder, mas ele propôs aos senadores uma paz, que ele respeitaria os senadores, que ele respeitaria a oligarquia tradicional romana, né? O nome desse rapaz era Otávio, né? Otávio. Mas em troca, ele queria o título de imperador. Então ele traria a paz ao mundo romano, ele honraria os senadores e aquela elite, caso lhe fosse conferido o título máximo, não é? O título de imperador. E foi assim que apareceu o Otávio, né, que se tornou o primeiro imperador romano após aquela crise, aquela guerra civil toda que aconteceu nos últimos anos do primeiro século antes de Cristo em Roma. Então, o que Otávio propôs aos senadores foi a Pax, né? Em latim, a Pax Romana. E ele se torna um imperador apenas, justamente, porque ele conseguiria promover a paz depois de quase um século de disputas pelo poder. Então, Roma sai de um modelo republicano e vai para um modelo imperial. Certo, gente? Deixa eu só continuar mais um minutinho aqui para a gente pontuar bem. Esse modelo imperial vai funcionar bem no começo. O mundo romano chega ao auge, gente. Logo, você tem o primeiro imperador, que é Otávio, né? Depois teve Tibério, né? Calígula, Cláudio e Nero. Tudo bem que o Calígula e o Nero eram malucos, mas não tem problema. O Império Romano estava muito bem. Depois, né, veio Tito. E antes, seu pai Vespasiano, né? Esses caras, no final, lá pelo ano 80, mais ou menos, construíram o Coliseu. Sabe o Coliseu que tem em Roma? Foi construído pelo imperador Vespasiano e pelo imperador Tito. Foi inaugurado lá pelo ano 79, pelo ano 80 da nossa era. Então o Império Romano vive um auge, gente, no primeiro século depois de Cristo. Acontece que houve um imperador chamado Adriano. Esse Adriano, que governou em 117 a 138, olha no mapa, gente, o tamanho que o Império Romano chegou. Veja a parte laranja e a parte verdinha. E no meio, uma piscina. O Mare Nostrum, né? O mar Mediterrâneo, onde circulam as mercadorias e toda a riqueza. E os escravos também. O Adriano, não é? Esse imperador, ele propôs que o Império Romano não fizesse mais guerras, não expandisse mais. Não houvesse mais a expansão, né? O Adriano proibiu a expansão do Império Romano. E isso trouxe um grande efeito. Então, o primeiro grande efeito é que o Império passou a ser bem administrado internamente. Então, uma melhor administração, né? Um auge, como eu estava dizendo para vocês. Mas a médio prazo, quando a gente chega no século III, com menos guerras, você obtém menos saques, menos dinheiro e menos escravos. Então, aquele modelo escravista, a partir do século III, entra em crise, justamente porque o Império parou de expandir, parou de conquistar novos escravos, né? Então, há, a partir do século III, uma grande crise e um enfraquecimento. Até então que alguns imperadores
propuseram algumas soluções para a crise, não é? Por exemplo, um imperador chamado Teodósio, lá em 395, propôs a divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente. 395 da nossa era, o imperador Teodósio, ao morrer, deixou o Império Romano Ocidental para um filho dele, né, Honório, e para o outro filho, o Império Oriental, né, Arcádio. Então, o Império é dividido. E é, então, um momento em que o Império do Oriente, cuja capital era Constantinopla, que tinha sido criada por um imperador anterior chamado Constantino, né? Esse império se mostrou forte, se mostrou bem organizado, não é? Enquanto o Império do Ocidente, muito fustigado em suas fronteiras por povos que viviam fora do império, que eles chamavam de bárbaros, né? Todo mundo que não falava latim, que vivia além das fronteiras romanas, chamava de bárbaros, né? Esses bárbaros germânicos, como eles falavam genericamente, né? Começaram a forçar a fronteira do Império Ocidental, né? Do Império Verdinho ali. Então, os bárbaros derrubam o Império Romano do Ocidente em 476. E é aí que vai desenvolver o feudalismo, né? Os feudos, os senhores feudais, toda aquela história da Idade Média será justamente ali. Enquanto o Império do Oriente continua existindo, né? Chamado Império Bizantino. Só vai cair o Império Romano do Oriente no ano de 1453, né? É o final, inclusive, da própria Idade Média, o início da Idade Moderna, né? O início da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. E o final da Idade Média, começo da Idade Moderna, é o Império Romano do Oriente, que cai em 1453, conquistada pelos turcos. Bom, mais ou menos isso que eu queria falar sobre Roma Antiga, gente. O que levou às guerras civis, disse aqui a Luísa. Vou responder aqui para você. Uma imensa disputa pelo poder entre a velha elite aristocrática dos patrícios, que detinham os cargos de senadores e cônsules, contra uma nova classe social de plebeus enriquecidos, que queriam ascender politicamente. Começaram a usar, então, desse poder econômico para conquistar os cargos na força. E o exemplo maior é o Júlio César, por exemplo. Então, a reação, ação e reação entre os dois lados leva a uma crise daquele modelo republicano, né? E a figura do Otaviano foi o cara que trouxe a paz. Ele centraliza o poder, ele pacifica, mas ele vira o imperador. Certo, Luísa? Ok, né? Acho que tem a Letícia aqui. Tá falando aqui, professor, existia a possibilidade de mobilidade social na República Romana? Existia. Sim, existia a possibilidade de ascensão social, mas muito. E isto levou a conflitos, como eu estou explicando aqui, Luísa. Para você ter uma ideia, Luísa, havia 5 tipos de plebeus. Plebeu de primeira classe, segunda classe, terceira categoria, quarta categoria e plebeu de quinta categoria. Até hoje a gente fala, nossa, isso é ruim, hein? Isso é de quinta categoria, né? Então, o quinta categoria vem do plebeu mais pobre. Então você podia ascender socialmente. E se você é um plebeu de primeira categoria e se torna o cônsul e senador, com o tempo, você pelo casamento, inclusive, quando foi liberado o casamento entre patrícios e plebeus, houve a lei Canoleia, que permitiu o casamento, você poderia entrar para a classe dominante. Portanto, não era fácil a mobilidade social, mas ela era possível. Ok, Letícia? Certo? Certo, gente? Ok? Deixa então. Tudo bem, gente? Tudo bem? Sim? Tem mais alguma pergunta? Tudo certo? Então, deixa eu dar uns 5 minutinhos, gente, para tomar uma aguinha e a gente volta então para a segunda parte da nossa aula, que vai ser sobre a história do Brasil. Vou falar um pouquinho do Brasil republicano, tá bom? Então a gente volta daqui uns 3 minutinhos, beleza? Até lá então.
Bom, gente, estamos de volta aí. Vamos continuando então. Segundo tempo agora da aulinha de história, a nossa revisão aí para a Unesp, não é? E nesse segundo tempo, né, nós vamos falar um pouquinho, vamos falar agora de um assunto de história do Brasil, né? Eu tentei aqui trabalhar com vocês um assunto de história geral, um assunto esquecido, o pessoal não enfrenta, não é? Mas que vai ter uma questão lá, vai ter na Unesp, gente. Então vamos caprichar para você acertar. E recomendei que a idade contemporânea, você vai ver meu vídeo do meu canal, não é? Que eu fiz a revisão para aqui para Coopera, para Unicamp. E aí eu falei de idade contemporânea. Dá uma olhada naquele vídeo. E agora é só do Brasil, gente. Só do Brasil, vamos falar da República, que é o assunto que tem mais porcentagem que cai na Unesp. Então, vou tentar fazer aqui um resumo de poucos minutos aqui da nossa história republicana, tá bom? Vamos compartilhar aqui com vocês agora, gente. Compartilhar aqui a parte de Brasil República. Primeira, nós estamos, né, gente, a história republicana, nós estamos divididos em várias repúblicas, né? Nós temos a primeira república, que é a República Velha. Depois a segunda república foi a Era Vargas. Depois a terceira república foi a época populista. Depois a quarta república foi a República Militar. E hoje nós vivemos a quinta república. Né? Hoje nós vivemos a quinta república. É como se o Brasil tivesse tido 5 proclamações da república. Imagine isso. Então, a primeira república é a República Velha, lógico, é a primeira república, a mais antiga, por isso que é chamada de velha. Ela é dividida em República da Espada, quando os 2 primeiros presidentes foram militares, que é da proclamação da República de 1889 até o fim do governo Floriano Peixoto em 94. Aí começa, né, a segunda parte da República Velha, que é a República das Oligarquias. Ah, olha que legal, gente. Na aula de antiguidade clássica, de Atenas, Esparta, de Roma, eu expliquei para vocês o que é uma oligarquia. Democracia, né? Demos é o povo em grego. É o governo da maioria, democracia, né? Oligarquia é o governo da minoria. É uma pequena casta que governa. Seja os patrícios em Roma Antiga, os eupátridas lá em Atenas, por exemplo, né? Bom, quem eram as oligarquias, os poucos que governavam o Brasil lá na época da Primeira República? A oligarquia agrária dos estados. Oligarquia agrária dos estados. Então, o Brasil tem uma economia agrícola baseada principalmente no café. Então, a oligarquia cafeeira paulista é a que dá a carta. É aquela que manda mais. Inclusive, dizem que revezava, né, neste controle do Brasil com a oligarquia mineira. Então seria o café com leite, né? O café de São Paulo e o leite de Minas, os laticínios. Então, de fato, essas duas oligarquias eram as mais poderosas, né? Junto com outras, a gaúcha, né? Vem aí a agropecuária, né? A oligarquia carioca, né? Porque é onde é a sede do governo, da capital, que era o Rio de Janeiro, que tinha sido a corte no passado, né? E a oligarquia nordestina, principalmente ligada à cana-de-açúcar, ao cacau na Bahia, não é? E em Pernambuco. Eram essas oligarquias que controlavam o país, e principalmente a partir do governo de Campos Salles, Deodoro da Fonseca, né? E Deodoro da Fonseca é o primeiro presidente, né? Então, os 2 primeiros presidentes militares, Floriano Peixoto foi o segundo. Aí tem o terceiro, que é o Prudente de Moraes, que é já o primeiro civil. Aí depois o quarto presidente é o Campos Salles. Quarto presidente é o Campos Salles. Ó, o Prudente de Moraes, que foi o primeiro civil, era de São Paulo. O Campos Salles, o segundo civil, era de São Paulo. Depois foi o Rodrigues Alves, que era de São Paulo também. É São Paulo, São Paulo, São Paulo. Aí depois veio Afonso Pena, que é Minas. É muito mais São Paulo que Minas até. Mas esse Campos Salles, né, que foi o quarto presidente, portanto, governou de 1898 a 1902,
ele cria uma política chamada política dos governadores. O que é a política dos governadores? O presidente se aproveita. Sabe quando você se aproveita de uma situação? A situação era a seguinte: a nossa Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição da República, previa o voto aberto. Ou seja, o voto não era secreto. Olha isso. 1. E 2, não havia uma justiça eleitoral. Quem registrava as candidaturas e contava os votos era o próprio Poder Executivo. O presidente da República nomeava uma comissão. E esta comissão que contava os votos. Então, o presidente poderia interferir nessa comissão e fazer um sucessor, tranquilamente. Então, o Campos Salles, ele cria uma política que é muito clara, que é o seguinte: senhores governadores, mandem para mim uma lista por WhatsApp dos deputados que vocês querem aí que ganhem nos seus estados. Que eu aqui nomeio a comissão e faço eles ganharem. Então, o presidente, na cara de pau, propõe uma fraude para os governadores. E os governadores aceitam o jogo. É claro, né? Os governadores podem virar lá no estado deles para toda a elite local e dizer: para ser deputado é só por mim. Então eu mando aqui nesse estado, né? Famílias passaram a ser os coronéis, né? De alguns estados por décadas, né? Algumas famílias passaram a controlar alguns estados, principalmente do norte e nordeste, por décadas, utilizando esse esquema. Então, esses governadores, essas oligarquias estaduais passaram a se fortalecer, não é? E passaram, inclusive, a praticar fraudes eleitorais nos próprios estados, uma vez que o voto era aberto, não é? E aí o governador tinha nas cidades do estado, né, os seus representantes ali, outros coronéis locais, né, que organizavam toda uma fraude. A gente fala que o eleitor, ele, por exemplo, só era permitido o voto às pessoas alfabetizadas. Mas aí o coronel tinha um curral eleitoral, né? Ele ensinava as pessoas a desenhar o nome na cédula. Então ela passava a ser alfabetizada, então podia votar. E aí, então, o coronel levava a pessoa até a zona eleitoral e verificava em quem ela estava votando. E quem tivesse um curral eleitoral maior, tinha mais votos e acabava legitimando sua vitória. E esse esquema era feito desta forma, essa fraude absurda era feita desde a eleição do vereador e do prefeito até do presidente. Então o voto era chamado voto de cabresto, não é? Porque esses grandes coronéis, o coronelismo, né, eles fraudam as eleições. Esta charge que bem coloquei aqui no slide, bem ilustra, né, o político, que é esse tio do chapéu aí, que não é o Sumaré, que está levando o burro, e o burro é o eleitor, né, o curral eleitoral, levando no cabresto, levando na coleira, né, para quase que meio que votar no lugar do eleitor. E aí você tinha, então, toma lá da cá, né? O governador enviava os deputados que obedeciam ao presidente e aprovavam qualquer lei que o presidente queria no Congresso. Então, em troca, o presidente elegia os deputados e fortalecia as oligarquias locais. Era esse esquema, esta máquina eleitoral fraudulenta, que justificava e solidificava o poder das grandes oligarquias, principalmente cafeeiras, no poder na República Velha no Brasil. Aí que aconteceu a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi justamente oligarquias dissidentes, não é? Intelectuais urbanos, pessoas do exército de média patente, né? Que querendo destruir essa máquina eleitoral dessas grandes oligarquias, que apoiaram um movimento armado liderado por Getúlio Vargas, não é? E a ideia de pôr o Getúlio Vargas por meio da Revolução de 30 era justamente romper com esta máquina eleitoral.
Não sei se vocês entenderam que na República Velha havia uma máquina eleitoral fraudulenta que favorecia as grandes elites agrárias do país. Do vereador ao presidente. Tudo fraudulento. Beleza. Setores urbanos, não rurais, urbanos, mais dinâmicos, mais modernos, ligados a classes mais médias, ligados ao comércio, pessoas que eram mais escolarizadas, né, pessoas intelectuais, né, tem a Semana de Arte Moderna de 22, por exemplo, grandes intelectuais, né, pensavam um país mais moderno, setores do exército, né, tenentes, né, pessoas de média patente, organizaram uma revolução, um movimento armado, uma guerra civil para destruir essa máquina eleitoral. Isso recebeu o nome de Revolução de 30 e apoiou Getúlio Vargas para ser o cara que ia ser colocado na presidência e que vai representar a nossa segunda república, não é? A Era Vargas vai representar a nossa segunda república. Vamos falar um pouco então agora então da Era Vargas, mas não esquece que na República Velha você tem que lembrar do voto de cabresto, do coronelismo e da máquina eleitoral. Então agora vamos falar da Segunda República, que acontece depois da Revolução de 30, que é a República da Era Vargas. Vamos lá então, ó. Era Vargas, vamos trocar o slide aqui. A Era Vargas, vamos lá. Aqui, gente, a Era Vargas é a Segunda República Brasileira, né? A de 30 a 45. O Getúlio vai inaugurar um novo estilo de governo. A gente vai chamar de populismo. O populismo é um conceito, gente, difícil de se pontuar, difícil de se explicar. Mas vamos colocar aqui da maneira simples. O populismo, evidentemente, que é diferente de popular, né? Um governo popular seria um governo para o povo, mas não é aqui a questão, né? Um governo populista é um governo que tem algum tipo pontual de política popular. O governo populista, ele se escora, ele se segura pelo apoio popular. E para ter um apoio popular, ele precisa apresentar algo. No caso, o Getúlio Vargas focou muito em leis trabalhistas, entendeu, gente? No culto à imagem dele como um pai dos trabalhadores, o pai dos pobres. Então, ele focou muito nesse trabalhador urbano, que passou a ter a carteira de trabalho assinada, né, a CLT, os direitos trabalhistas. Ele focou muito nesse lado. Então, ele escolheu um pedaço da classe trabalhadora brasileira para ter algum tipo de política pontual, enquanto ele continuou governando para as grandes elites agrárias do país e também elite industrial, que vinha surgindo naquele momento. Então, o governo populista é um governo que tem algum tipo de política popular, mas continua governando com um projeto elitista. Isso seria uma definição simplória, mas boa, para o populismo nesse momento. Então, deixa eu ver se você aqui vai entender aqui essa linha do tempo da Era Vargas. Então, ele entra no poder em 1930 por um movimento armado, chamado Revolução de 30. Os caras rasgam a Constituição, prendem o presidente Washington Luiz na época. Havia um presidente que tinha ganho as eleições, Júlio Prestes, foi tirado, foi um golpe. Tá. E aí foi prometido que ia fazer uma nova Constituição. E o governo do Getúlio seria um governo provisório, até essa nova Constituição ficar pronta. Pois é, essa Constituição só ficou pronta em 34. Portanto, entre 30 e 34 é um governo provisório. A oligarquia paulista, vendo que o Getúlio, da oligarquia gaúcha, acabou centralizando todo o poder na mão dele, a oligarquia paulista tentou derrubar o Getúlio Vargas, né, num movimento chamado Movimento Constitucionalista de 32. Não é? Os paulistas pegam as armas e querem derrubar o Getúlio, porque os paulistas querem voltar ao poder, como era, né, na época da República Velha. Bom, quando a Constituição, então, Vargas derrotou São Paulo na Revolução de 32 e
chamou a Assembleia Constituinte em 33. Atenção, presta atenção, alguém me perguntou sobre questão da mulher, né, na época lá de Grécia e Roma, né, me fizeram essa pergunta. Então aqui, ó, o voto feminino no Brasil se dá oficialmente a partir de 1933, quando Getúlio Vargas convoca a Assembleia Constituinte, que escreveu a Constituição de 34, pela primeira vez havia o voto feminino legalizado no Brasil. Lógico que era um voto feminino parcial. A mulher só era dado o direito de voto caso que houvesse a autorização do marido. E se a mulher fosse solteira, se ela trabalhasse. Senão ela não teria o direito a voto. O direito ao voto integral é só na década de 50. Mas foi até eleita uma deputada constituinte, né? Para escrever a Constituição de 34. A Constituição de 34, então, marca o início do governo constitucional do Getúlio. Marca, inclusive, que ele foi eleito, a própria Assembleia Constituinte elegeu ele presidente constitucional com mandato até 38, 4 anos. Então, em 38 tinha que ter eleição e eleger um outro. Só que o Getúlio dá um golpe em 37. Ele cria o medo do comunismo. Conhecem isso, gente? Ele fala que o comunismo está chegando no Brasil e que ele, Getúlio, é o único a evitar que o comunismo ganhe o Brasil. Aí ele dá um golpe e fala, ó, para evitar o comunismo eu vou ficar aqui de governante e não vai ter eleição. Ele vem com essa conversa e isto justifica o golpe do Estado Novo em 37. Então, é no Estado Novo que nós temos realmente a ditadura getulista. Porque ele manda rasgar a Constituição de 34, impõe uma nova Constituição em 37, que é autoritária, né? É uma cópia da Constituição da Polônia, que era uma Constituição fascista. Tanto que é chamada de Constituição Polaca. Mas é nesta grande ditadura do Estado Novo que ele, então, impõe todo aquele modelo que ele pensava para o Brasil, né? Um modelo nacionalista de desenvolvimento. Ele tinha um projeto nacionalista de desenvolvimento. E com o amplo poder que ele tinha, ele pôde construir, né? Então, ele criou a industrialização no país, a industrialização de base. Foi lá que ele construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a siderurgia, não é? A Companhia Mineradora Vale do Rio Doce, não é? A Fábrica Nacional de Motores, a famosa FENEME, né? Então tem todo um projeto de desenvolvimento que o Getúlio cria na época do Estado Novo, congregando esse desenvolvimentismo com uma ditadura política muito opressiva, né? Com polícia política, não é? Usou o DOPS, já existia, né? Desde os anos 20, o Departamento de Ordem Pública e Social, não é? Usou a polícia política, portanto, uma constituição autoritária, mas tinha um projeto nacional desenvolvimentista. E, ao mesmo tempo, usando de seu populismo, como o pai dos pobres, né, criou, a partir de 1º de maio, dia do trabalho, né, de 1940, o salário mínimo, e 1º de maio de 43, ele cria a consolidação das leis do trabalho, a famosinha CLT. Então, é que todo esse período, gente, ele se dá na época da Segunda Guerra Mundial. Você sabe, né? A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939 e foi até maio de 1945. Então, enquanto os norte-americanos estiveram neutros no conflito, o Getúlio pôde marcar sua política por uma dubiedade, em que ele aceitava o chaveco dos americanos e dos aliados, mas ao mesmo tempo também ele recebia a mensagem do Hitler e dos nazistas e deixava, sabe quando você responde a mensagem do crush no KKK? Então dá uma enrolada? É isso aí que você faz, o Getúlio estava nessa enrolação. Até que, finalmente, quando teve o ataque japonês à base americana do Havaí de Pearl Harbor, né, em 7 de dezembro de 41, um domingo, um dia que vai ficar na infâmia, segundo o discurso do presidente Franklin Roosevelt, os americanos entram na guerra para valer mesmo.
e cobram do Brasil uma posição. E o Brasil, logicamente, que não tem como fugir de ser um satélite dos Estados Unidos, não é? O Getúlio, inclusive, negocia a entrada do Brasil na guerra, o apoio do Brasil aos aliados em troca da grana e dos técnicos para terminar de construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Então, o Brasil acaba entrando ao lado dos aliados nessa negociação com os americanos. Só que os alemães não ficaram felizes, não. E começaram a usar os submarinos deles, alemães, aqui no Oceano Atlântico, aqui na costa do Brasil, para bombardear os nossos navios mercantes. E foi tanto naufrágio que a população pressionou o Getúlio Vargas para que o Brasil realmente fosse para a guerra, para se vingar dos alemães. E é aí que se formou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar, né, no campo de batalha da Itália, lá entre 44 e 45, aquela vitória em Monte Castelo, né, Montese. Então, a Força Expedicionária Brasileira estava lá. Mas aí que está o problema, gente. O Brasil é uma ditadura. Muito parecido, inclusive, por exemplo, com o fascismo italiano, o Estado Novo. É muito parecido em vários aspectos. Não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos com o fascismo italiano. Ou seja, o Brasil era um sistema autoritário, mas lá fora estava lutando com seus exércitos pela democracia. É a mesma coisa que você fala assim, eu sou corintiano, por isso estou aqui torcendo para o Palmeiras. Não faz sentido. Por isso que a guerra causou uma rachadura na ditadura do Estado Novo que não teve conserto, né? O Brasil lutando pela democracia. Isso dá espaço para que brasileiros falem para Getúlio. E aí, Getúlio, e aqui, quando vai ser a democracia? Né? E o resultado da Segunda Guerra Mundial é avassalador, né? As democracias vencem. E as ditaduras caem, praticamente quase todas. Com exceção da Península Ibérica, né? Salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. O resto meio que tudo que cai, né? Então, pressionado em 45 pelos ventos trazidos pela Segunda Guerra Mundial, ele aceita Getúlio sair do governo, né? Ele marca eleições e anuncia sua saída, né? As eleições seriam em dezembro de 1945, no final do ano de 45. Inclusive permite a volta dos partidos políticos, estavam proibidos. Ele anuncia a sua saída, né? Um ditador que anuncia a sua saída, né? Então tem uma eleição e aí quem vence é um general, né? O general Dutra acaba sendo eleito presidente do Brasil e aí começa uma fase democrática da história do Brasil, né? É um período entre as ditaduras. É um período entre 45 e a ditadura de 64, né? O chamado período populista. São quase 20 anos a partir do governo do Dutra, que é o próximo assunto que nós vamos falar agora a partir do próximo slide, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos dar uma respiradinha aqui, gente. Tudo bem aí, gente? Estão acompanhando? Tudo certo? Vocês estão por aí ainda? Sim, Luísa? Beleza? Então tá bom. Beleza, Xará? Então tá bom, Isabela? Então é isso aí. Então, gente, vamos agora partir para esse período entre as ditaduras, né? O chamado período populista, entre 45 e 64. Quer ver os presidentes que teve nessa época? E além de ver os presidentes, deixa eu fazer vou fazer também uma análise sobre o período, tá bom? Além de falar dos presidentes, vou fazer uma análise sobre o período. Deixa eu ver aqui até que horas tá bom. Até as 10h20. Então temos um tempinho ainda aí. Então, ó, primeira análise que eu vou fazer, gente, ó, presta atenção. Você sabe que se você quiser, você pega o presidente e o que ele fez, né? Você pode ler na apostila isso, você pode ler num livro didático, mas precisa de um professor para direcionar o seu estudo. Que é assim, ó. Quando Getúlio, na época do Estado Novo, se colocava como nacionalista e desenvolvimentista, a ação dele foi muito facilitada. Por que foi facilitada? Porque os Estados Unidos estavam afim de agradar a gente, para a gente ficar do lado dele na guerra. Certo? Tanto que a gente até ganhou a Companhia Siderúrgica Nacional dessa união.
Tá bom, agora acabou a guerra em 45. Tem um novo presidente, que é o Dutra. Mas o discurso nacionalista, o discurso desenvolvimentista, que o Brasil tem que se desenvolver, ele continua. Há uma agremiação política, que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e em parte até o PSD, Partido Social Democrático, que defendem o nacional-desenvolvimentismo. E à medida que você é nacionalista e quer o desenvolvimentismo, você critica os Estados Unidos, porque ele é uma potência imperialista. E ele não quer deixar o Brasil desenvolver livremente. Então, entenda que depois de 45, tem o PTB e um pedaço do PSD que tem esse discurso nacionalista desenvolvimentista. E que o Getúlio é a maior figura. Só que os Estados Unidos já olha diferente, porque começou a Guerra Fria. Principalmente a partir de 47, começou a Guerra Fria. E aí o mundo é assim, Estados Unidos versus União Soviética. E no Brasil, ou na América Latina, vai ter alguém falando imperialismo norte-americano. Precisamos ficar longe do capital estrangeiro norte-americano para ter o desenvolvimento do Brasil. Essas pessoas não são queridas pelos Estados Unidos. E os americanos têm uma política de tentar afastar esses caras do governo. De que forma? Tentando manipular as coisas para que a UDN, União Democrática Nacional, que é simpática aos Estados Unidos, simpática ao capital estrangeiro e tudo mais, que a UDN conquiste o governo, não o PTB. Então esse período é um período instável na briga entre PTB e UDN, porque tem esse contexto por trás da Guerra Fria. O desenvolvimentismo nacionalista contra um desenvolvimentismo com capital estrangeiro. E é esse contexto que leva à instabilidade. Isabel falando aqui. André, depois você pode explicar um pouquinho quais eram as bases do tripé econômico desse projeto nacional desenvolvimentista? Tripé econômico, para falar sobre esse projeto desenvolvimentista, você não pode dizer. Esse tripé econômico é essa coisa, tripé macroeconômico é esse negócio que veio do Plano Real nos anos 90, né, Isabel? Né? Então, não tem um tripé aqui. Na verdade, tem uma ideia. Isabel, é uma ideia. A ideia é o seguinte: o Brasil é agrário. Não é mesmo? Isabel, mas eu entendo. É possível confundir. Mas, ó, o Brasil é agrário, não é isso, Isabel? O Brasil e quem domina é a oligarquia agrária. Então, nós queremos desenvolver o Brasil. Diriam os nacionalistas desenvolvimentistas. De que forma? Com a indústria. Então, o Estado deveria ser o motor da construção de uma indústria de base. Porque a partir da indústria de base, os capitalistas nacionais, eles poderiam ter os seus negócios. Né? O capital privado se beneficiaria do trabalho do Estado fazendo a indústria de base. Então nós teríamos que acelerar esse processo. Se a gente acelerar esse processo, o Brasil vai se desenvolver. E não se endividar. Ficar longe do capital estrangeiro. Essa é a visão dos nacionalistas desenvolvimentistas. Que o Estado seria o motor de um desenvolvimento. E haveria uma união entre a burguesia nacional e esse Estado. Isso, inclusive, levaria à possibilidade de um bom salário para a classe trabalhadora, se respeitasse os seus direitos trabalhistas. Era esta a ideia fundamental. Acho que você entendeu, né, Isabel? Agora, o PTB e o Getúlio Vargas, eles eram a bandeira disso. Em um pedaço do PSD. Mas tinha a UDN. E a UDN, ela queria o desenvolvimento, mas ela achava que poderia ter capital estrangeiro, capital norte-americano, porque a Guerra Fria é o seguinte, naturalmente, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil.
Gente, peraí, não sei se você entendeu. Eu acabei de explicar o que foi o golpe de 64, gente. O golpe de 64 são esses dois lados disputando. As instabilidades no governo do Getúlio ou no governo do João Goulart são explicadas por isso. Entende? Até que em um momento, dos dois lados, quem venceu foi a UDN, né, e os Estados Unidos. Eles conseguiram derrubar os nacionalistas. Foi isso que foi o golpe de 64, no final das contas. Ó, deixa eu colocar aqui então no slide, para você ver aqui, ó. Ó. Vamos lá, ó. Intervalo democrático. 45 a 64. Diante do contexto da Guerra Fria, dois grupos passam a disputar o poder. Os nacionalistas, que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e é o Getúlio lá, líder do partido. Versus os conservadores, que é a UDN, que é simpática ao capital estrangeiro. No meio fica o PSD, que fica um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro. Então, os Estados Unidos e os militares brasileiros participaram da Segunda Guerra Mundial, sendo treinados pelos exércitos americanos. Então, lá na Segunda Guerra Mundial, os militares brasileiros compraram a teoria geopolítica norte-americana. Então, esses militares brasileiros da Escola Superior de Guerra, os políticos da UDN, conservadores, alinhados aos Estados Unidos, eles começam, então, a instabilizar os governos nacionalistas, especialmente na época de Getúlio Vargas e na época de João Goulart. Em um momento específico, eles conseguem dar o golpe no João Goulart e assumir o governo. É isso que está por trás do golpe de 64. Então, olha só, ó. Já era para ser o golpe no governo do... Ó, quer ver? Ó? Já era para ser o golpe no governo do Getúlio. Porque o Getúlio... ó, vamos lá, gente. Ó, o Dutra, 45, né? Começa a Guerra Fria. Ele faz uma nova Constituição Democrática de 46, tal. Aí o Getúlio volta. Ele é eleito em 50, assume em 51. Então o Getúlio está aí de volta, né? Como ele diria lá, né? Fui forçado a renunciar lá em 45, mas voltei ao governo nos braços do povo em 50. Então, é um governo nacionalista. O ministro do Trabalho, João Goulart, propõe um aumento do salário mínimo de 100%. Ele cria uma empresa estatal do petróleo, a Petrobras. E também da energia elétrica, Eletrobras. Então, aí que a UDN age, né? Beneficiado pelo capital estrangeiro, né? Pela embaixada americana. Então, o líder da UDN é o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda tem um jornal, chama Tribuna da Imprensa, que o dia inteiro, toda vez, é manchete contra o Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda usa também, né, de discursos no rádio. Todo dia ele tinha um programa lá na rádio para falar mal do Getúlio Vargas. Todo dia. Então ele vai instabilizando. Até que houve um desfecho trágico para esse governo, que era o chefe da guarda do Getúlio, que era o Gregório Fortunato. Ele organizou um atentado contra a vida do Lacerda. Isso era agosto de 54. E aí o Lacerda, inclusive, saiu incólume do atentado. Havia um major da aeronáutica que estava no carro do lado dele que tomou o tiro e morreu. Mas o Lacerda sobreviveu. E as investigações que foram feitas levaram, né, a autoria da... assim, o cara que mandou, o mandante do crime foi o Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Ele fez isso sem falar com Getúlio, mas, meu amigo, a hora que seu chefe da guarda, da sua guarda pessoal, está envolvido num crime de assassinato contra um líder da oposição, o seu governo acabou, né? Na verdade, então, é aí que a UDN assumiria o governo. Eles dariam um golpe a partir dessa situação aí, não é? Só que o Getúlio resolveu criar um anticlímax. O Getúlio se suicidou
no dia 24 de agosto de 54, deixou uma carta, testamento, denunciando, né, todo aquele plano da UDN de assumir de maneira golpista, né, o governo, e ele criou um anticlímax, né, porque a população se revoltou, não é? E atacou o jornal lá do Carlos Lacerda. Então, aquele golpe que estava preparado para acontecer em 54, o suicídio do Getúlio adiou aquilo por 10 anos. Então, eu estava argumentando com vocês que os governos do PTB são sempre instáveis. Por exemplo, o governo do Vargas terminou no suicídio do Vargas. O outro governo do PTB, outro governo nacionalista, foi o governo do Jango Goulart, né, o governo do Jango. E o governo do Jango, né, teve o JK, né, o Getúlio se matou em 54, em 55 o JK foi eleito, tomou posse em 56, ele era do PSD, era um homem centrista, moderado, governou seus 50 anos em 5, né, vamos dizer assim, construiu Brasília, tentou pacificar, né, depois quando sai entra um conservador ligado ao UDN, que era o Jânio Quadros, mas o tal do Jânio Quadros resolve renunciar à presidência, e ele renunciou à presidência, evidentemente, porque o vice dele era o Jango. Né? O Jango Goulart era o vice do Jânio Quadros. Naquela época, a eleição para presidente era separada da de vice. Era separada. Então, você poderia eleger Bolsonaro para presidente e Boulos para vice. Se você quisesse, poderia fazer uma chapa dessa. Então, foi eleito o Jânio Quadros para presidente e o João Goulart para vice. Na verdade, o João Goulart foi reeleito vice, porque ele já era o vice do JK. Muito bem. Aí o Jânio Quadros, querendo ampliar seu poder, se tornar um ditador e tal, então, ele que tinha minoria no Congresso, ele falou, ó, vou renunciar, porque se renunciar, assume o Jango, que é o vice. E todo mundo aí do setor militar fala que o Jango é comunista. E aí eles vão pedir para eu ficar, para eu voltar. Aí eu vou falar, só volto se me der o poder total, rasgar a Constituição, deixar eu ser um ditador. Essa era a ideia do golpe da renúncia do Jânio Quadros. Então o Jânio renuncia, mas o Congresso aceita a renúncia e ninguém pede para ele voltar. Então aí toda uma negociação que aconteceu para que o João Goulart assumisse a presidência, ele acabou retornando, assumindo, ele estava na China, né, numa viagem oficial à China, ele acabou tomando a posse. A renúncia do Jânio Quadros foi em 25 de agosto de 61. E uma semana depois, 2 semanas depois, em 7 de setembro de 61, o João Goulart toma posse em Brasília, mas já dentro de um regime parlamentarista, né? Deixaram ele tomar posse como primeiro-ministro, né? Ele sendo presidente, mas o primeiro-ministro seria de um outro partido, seria o Tancredo Neves, do PSD. É que em 63 teve um plebiscito, e o plebiscito disse não ao parlamentarismo e reentregou o poder total de presidente ao João Goulart. Foi aí que deu o ruim. Porque é um presidente nacionalista, tem um projeto radical nacionalista, né, que ele chamava genericamente de reformas de base. Fazer reforma agrária, né, reforma tributária, reforma educacional e tal. Essas reformas acenderam, né, no senso comum popular a ideia do comunismo, né? Guerra Fria aí em seu auge, né? Lembra a crise dos mísseis cubanos, né? Foi em 62. Então estávamos aí em 63, 64. Então as reformas de base do João Goulart levaram à possibilidade da UDN, do embaixador dos Estados Unidos, né? Gordon, né? Lincoln Gordon, os políticos, governadores da UDN, né? Do Rio de Janeiro, que era o Carlos Lacerda, de Minas Gerais, né? O Magalhães Pinto, o Adhemar de Barros aqui em São Paulo, eles fizeram uma conspiração e justificando, então, a derrubada do João Goulart, porque ele seria o cara que estaria implantando o comunismo. E dessa forma, né, em 31 de março de 64, com apoio americano, né, os americanos fizeram uma operação, inclusive, né, Brother Sun, caso houvesse uma resistência por parte do João Goulart a esse golpe de Estado, né, os americanos teriam, então, um porta-aviões já perto aqui do Brasil para deslocar suas tropas e derrubar de uma vez o João Goulart, né, chamada Operação Brother Sun. E foi assim, então, que o golpe de Estado, né, foi efetuado 31 de março de 64, e esse pessoal da UDN, junto com os militares, junto com os americanos, acaba, então, justificando, não é, a derrubada do João Goulart e
vão estabelecer daqui para frente um novo momento da República Brasileira. Uma quarta república, que vai ser a República Militar. Né? A República Militar. Bom, a República Militar, gente, teve esses presidentes aí, ó. Castelo Branco, de 64 a 67, Costa e Silva, de 67 a 69, o Médici, de 69 a 74, o Geisel, de 74 a 79, e o Figueiredo, que foi o último, de 79 a 85. Atentem-se. Inicialmente, o que foi combinado no golpe de 31 de março de 64 é que esse tio aí, esse general aí, esse Marechal Castelo Branco, ele ia ficar até 66. Ele ia cumprir o mandato do João Goulart. E depois teria uma eleição. É isso. E aí, gente, um civil conservador da UDN ganharia a eleição e normalidade. Seria um golpe cirúrgico, tão somente. Acontece que dentro das forças militares havia uma linha moderada, liderada pelo Castelo Branco, mas havia uma linha mais radical, que não queria abandonar o poder, a linha dura. Essa linha dura foi endurecendo o regime e levando a esse regime a virar uma verdadeira ditadura. Então, a implantação dessa ditadura, ela vai aos poucos, à medida que esses militares linha dura, eles vão derrotando os militares moderados. Como que eu aprendo isso, professor? Não é difícil. É só você estudar e ler os atos institucionais. Né? A ditadura foi se estabelecendo entre o ato institucional número 1, que era baixado pelo governo militar, né? Eram regras fora da Constituição, que era baixado pelo regime militar. Né? Ato institucional número 2, torna as eleições presidenciais indiretas, só o Congresso que vota. Ato institucional número 3, torna as eleições para governadores indiretas. Se extinguem todos os partidos políticos. Se permite apenas 2, né? O bipartidarismo. A Arena, que é o partido que dá suporte ao regime, e uma oposição, né? Que seria o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Né? O AI-4, que é exatamente fazer uma nova Constituição mais rígida, mais autoritária. E, finalmente, em 13 de dezembro de 68, o AI-5. O AI-5 foi a medida mais dura e autoritária da história do Brasil, né? Porque cria a categoria de crime político. E se você for enquadrado pelo Estado na categoria de crime político, você perde seus direitos civis, seus direitos constitucionais. Porque você, ao cometer um crime político, você é um subversivo e está atuando contra a segurança nacional. O comunismo quer invadir o Brasil e você está ajudando o comunismo. Portanto, você não é um patriota. Então, você não tem direito, você não é um cidadão de bem, você não tem direito civil algum, direito nenhum, zero. Então, você pode ser preso sem nenhuma explicação. Bom, quando você é preso sem nenhuma explicação, na verdade, você some. É aí que começaram os sumiços, os desaparecimentos e as torturas e um regime opressivo, uma máquina opressiva criada pelo próprio Estado, né? Simbolizada por aquele DOI-CODE, né? Criado em 1970, Departamento de Operações Internas, né? O DOI-CODE era o órgão da repressão que em São Paulo, criado em 70 e até 74, teve como seu chefe aquele brilhante Ustra, né, o torturador lá do DOI-CODE em São Paulo entre 70 e 74. Bom, então isto é como a ditadura foi implementada e legalizada por meio desses atos todos.
O ato institucional número 5 é o mais famoso, mas depois, gente, teve até 20 atos institucionais. Bom, mas a ditadura política em si não explica tudo. Tem um outro lado. Tem um lado econômico. Pois é. O lado econômico se dá principalmente durante do governo Médici, que é 69 e 74. Havia o ministro do Planejamento, Delfim Neto. Este cara pegou um monte de empréstimo nos bancos internacionais, né? Aumentou muito a dívida externa brasileira. Tornou a dívida externa brasileira a maior do mundo, né? Com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Mas o Delfim Neto pegou toda essa montanha de dinheiro, o Estado pega esse dinheiro e faz um mega investimento na infraestrutura. É que surgem aquelas grandes obras, né? Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, a Itaipu, tudo era o maior do mundo, o maior que tinha e tal, e uma grande Telebrás, não é? Embratel, setor de telecomunicações, né? Setor de telefonia, setor energético, realmente um grande investimento, que rapidamente fez com que, entre 69 e 73, nossas taxas de crescimento do PIB, né, superassem a marca de 10% ao ano, fazendo o Brasil sair da posição 50 da economia mundial e rapidamente se tornar a 8ª economia do mundo, né? Então, isto é chamado de milagre econômico, porque, de fato, o Brasil se tornou a 8ª economia do mundo. Muita riqueza foi produzida. Mas, professor, qual a relação entre criar a riqueza e a ditadura política, a repressão? A relação é a seguinte. Veja o índice Gini, né? O índice Gini mede a desigualdade, né? A concentração da riqueza num país. Se você observar um país que é 0, todo mundo seria igual. Em um país que é 1, só uma pessoa teria tudo. Logicamente que não existe país nem 0 nem 1. Os países estão entre um e outro. Por exemplo, o índice Gini do Brasil em 1960 era 0,53. Aí entrou a ditadura militar, anos 60, 70 até 80, né? Veja que o índice Gini subiu de 0,53 para 0,60. Ou seja, ao longo do milagre econômico e do desenvolvimento do Brasil se tornar a 8ª economia do mundo, tanta riqueza foi produzida, né? Mas veja só, ela ficou concentrada na mão de poucos. Para que repressão? Para que ditadura? Porque na época dos anos 70, que o salário mínimo foi o mais baixo da história desse país, aconteceram 0 greves. 0 na época do menor salário da história do Brasil. Ou seja, o sistema repressivo existia para que uma parcela da elite brasileira pudesse maximizar seus lucros. Era para isso que existia o regime. Cumpria esta função. E você pode observar isso ao ver o índice Gini, que eu coloco aí para vocês. Bom, como foi o declínio da ditadura? Como esse modelo declinou? Ele declinou a partir de 2 coisas. Nenhuma ditadura dura muito tempo, porque as pessoas não aguentam ficarem sendo reprimidas fortemente por muitos anos. O sistema se desgasta. Mas o sistema poderia oferecer alguma coisa em troca, como, por exemplo, um crescimento econômico. Mas começou a coisa a desandar a partir de 73. Porque todo o crescimento da economia brasileira era baseada na importação do petróleo. O Brasil não tinha autossuficiência no petróleo, o petróleo era muito barato, na verdade. Aí, então, que os países árabes da OPEP subiram o preço do barril do petróleo em 73, chamado choque do petróleo. Isso aí, gente, arrebentou as contas do Brasil. Né? O Brasil já não tinha mais dinheiro para tocar aquele crescimento. Além do mais, apareceu a China, né, como uma alternativa, a partir do final dos anos 70, né, a ser a fábrica do mundo, né? O Brasil fica meio de lado nisso.
Então, o presidente que assume depois do Médici, que foi o Geisel, ele percebe desgaste do regime e a impossibilidade de você dar um resultado econômico como estava acontecendo até o Médici. Então é aí que o Geisel propõe uma abertura do regime, né? Ele chama de abertura lenta, gradual e segura. Abertura lenta, gradual e segura. O regime, ele é fechado pelo AI-5, mas a partir de agora ele vai começar a abrir. Né? Ele vai começar a abrir, mas abrir lentamente. Lento, gradual e seguro. É o Geisel que propõe isso. Inclusive, o Geisel, quando termina seu governo, né, uma das últimas coisas a fazer foi em 78. Ele extinguiu o AI-5. Então, o AI-5 vigorou de 68 a 78, a fase mais dura. Então, o Geisel, ao encerrar o governo dele, ele extingue o AI-5. E dá uma missão ao João Figueiredo, esse cara que está na foto aí. Ele não está de cap, não. Tem um militar atrás dele dando continência, né? Eu acho engraçada essa foto. Então, o João Figueiredo é o último dos militares. Ele tem a missão dada pelo Geisel de terminar a abertura política. Por isso que João Figueiredo, em 79, faz a lei de anistia. Gente, a lei de anistia é a coisa-chave para você entender a história do Brasil. Quando teve o regime nazista, que fez um monte de atrocidade, depois teve o julgamento do Tribunal de Nuremberg. Todo o regime repressivo, depois que ele acaba, as pessoas são chamadas nos tribunais. O que é a lei de anistia? Os militares falam assim: a gente sai, desde que nunca mais a gente fale do passado. Foi uma guerra, a gente esquece dos dois lados. Vamos pôr na lei que está todo mundo perdoado e que não falamos mais no assunto. Eu volto para o quartel e nunca mais saio de lá. Se você assinar, a gente faz a democracia. E foi isso que foi a anistia. Foi a garantia da retirada do militar e que nada seria, né, nenhuma punição seria feita. Com esta garantia, né, é uma abertura lenta, gradual, agora é segura. É uma abertura segura. Com a anistia, com a sociedade civil concordando com isso, e foi esse o acordo, para os militares saírem, aí o regime foi abrindo mesmo. Já em 79, o bipartidarismo virou pluripartidarismo, né? Aí surgiram outros partidos, né? O MDB virou PMDB, surgiu o PT, surgiu o PDT, PTB de volta como sigla, a Arena virou PDS e tal. Bom, última coisa agora, né? Vai terminar o governo Figueiredo, vai terminar o regime militar. Vai ter que ser eleito um civil. Esse é o acordo. Mas aí a discussão é a seguinte: como que vai ser eleito esse próximo presidente que será um civil? Então, segundo a Constituição, o Congresso, eleições indiretas. Então começa o movimento popular, passeatas, comícios, né, com milhões de pessoas na rua, nas principais cidades do Brasil, pedindo eleições diretas para presidente já, não no futuro, já. Isso marcou muito o Brasil de 83 e 84. E aí teve até uma votação no Congresso, a chamada emenda Dante de Oliveira, para ver se as diretas seriam já ou não, e perdeu. Por poucos votos, mas perdeu. Tinha que fazer uma PEC, né? Precisava de maioria qualificada, e parece que ficou aí com 5 votos para conseguir a direta já. Não conseguiu. As eleições seriam indiretas. E o presidente João Figueiredo queria um civil, que era o civil que tinha na cabeça dele, João Figueiredo, para substituí-lo, que era o Paulo Maluf. Então, Paulo Maluf era o candidato do PDS, do regime militar, né? Enquanto isso, o PMDB, lança Tancredo Neves à presidência. E essa eleição vai ser uma eleição indireta no próprio Congresso. Foi aí que uma figura específica resolveu toda a questão, que foi um homem conservador, um homem do regime militar, um homem do PDS, um homem do Maranhão, do Nordeste, chamado José Sarney. José Sarney rompeu com Paulo Maluf e se colocou como vice do Tancredo Neves. À medida que ele se torna o vice do Tancredo Neves, ele traz um monte de votos da direita conservadora para o Tancredo Neves.
E aí ele consegue, então, a vitória no Congresso, né, se tornando o presidente. Tancredo Neves. Isso era janeiro de 85, quando ele se torna o presidente. O problema era que a posse dele era no dia 15 de março de 85. Só que no dia 14 de março ele foi para o hospital para uma cirurgia de emergência, né? E aí, gente, ele não poderia, né, comparecer à posse. Vai acabar o regime militar e o novo presidente civil não pode comparecer à posse. Então, na correria lá, deram posse para o vice, que era o José Sarney. Mas todo mundo esperava que o Tancredo melhoraria, né? Era 15 de março. Não melhorou, não. No dia 21 de abril, ele faleceu. E a presidência caiu no colo desse José Sarney aí, que era um homem do regime militar, um homem conservador, né? Então, o regime militar termina como civil conservador como presidente, que foi o José Sarney. Governou entre 85 e 90. Mas tem uma coisa que o José Sarney fez muito importante. Foi no governo dele que se fez a atual Constituição. A Constituição chamada de cidadã, né? A Constituição de 88, que regulou, né, a volta do regime democrático ao Brasil. Bom, era mais ou menos essa revisão que eu queria fazer sobre a história do Brasil com vocês neste dia. Andrezinho, a doutrina Monroe, acho que é a doutrina Monroe, né, que você está falando aqui, né, André? É da época do golpe militar? Não, André, não. A doutrina Monroe, cara, ela foi criada pelo presidente James Monroe em 1823, ok? Só que daí, essa doutrina que diria que a América é para os americanos, ela vai sendo reinterpretada. Por exemplo, lá em 1901, quando o presidente era o Theodore Roosevelt, ele fez o corolário Roosevelt, que ele criou o Big Stick, que justificou intervenções militares dos Estados Unidos em Cuba, o Canal de Panamá e tal. Então, esse contexto que você está falando tem mais a ver com a doutrina, né? Por exemplo, na época do Getúlio Vargas, né? Se criou a doutrina da boa vizinhança, na época da Segunda Guerra, a boa vizinhança e tal, né? E aí depois, nessa época, teve a Aliança para o Progresso. Seria a aliança dos Estados Unidos com políticos conservadores no Brasil, chamada Aliança para o Progresso. Então, André, seria mais ou menos nesse contexto, né? Guerra Fria, Aliança para o Progresso, doutrina da boa vizinhança. É aí que se encaixa. Tá bom, André? Então, valeu. Gente, eu agradeço aí a vocês, então, pela paciência. Se tiver mais alguma pergunta, eu posso responder. Mas vamos saindo aqui e vamos encerrando a aula, tá bom? Eu desejo para vocês, assim, muita sorte na prova da Unesp. E é isso aí, né? Deixa eu terminar de gravar. Valeu pela aula, Isabela. É isso aí. Valeu, André. Tchau, Tomás. Obrigado. Valeu, pessoal aí que assistiu a gravação. Um tchau para você, né? E é isso aí, interromper a gravação.